Shalom, shalom para todos. Vamos continuar nosso estudo sobre a letra Re, uma análise esotérica sobre a letra Re, a quinta letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Vamos ver a guimatria. O valor numérico de Re é 5. Não apenas o Re representa as vestes, pensamento, fala e ação, mas estas vestes compreendem um total de 5 elementos. 2 níveis de pensamento, ou seja, o pensamento imaginativo e meditativo. O meditativo é o que a gente chama de Kavaná, ok? Então, 2 níveis de pensamento imaginativo e meditativo. Aqui, popularmente, numa linguagem popular, chamamos o teto da letra. Esse traço horizontal na parte superior refere-se ao pensamento, e o pensamento, vimos, se divide em 2, que são o pensamento imaginativo e o pensamento meditativo, ok? 2 níveis de fala. A fala está aqui, à direita. Esse traço vertical à direita representa o nível da fala, como vimos na aula anterior. Eu sugiro que não assistiu, assista, certo? A fala, esse traço vertical à direita da letra, representa a O que seria isso? As palavras do coração, ou seja, Divrei Halevavot, e as palavras dos lábios. Essas palavras dos lábios foram criticadas pelo Eterno, pois o povo judeu estava buscando o Eterno só com os lábios, mas o coração estava em outras coisas, em coisas outras, em riqueza, enfim, em várias outras coisas que não o Criador. Então foi condenado, o Eterno condenou as palavras dos lábios. Vocês têm minhas palavras em seus lábios, porém o seu coração, as palavras do coração, Divrei Halevavot, está bem longe de mim. Então é interessante notar que quando for rezar, ter esse entendimento, ok? Esse entendimento. E o coração, as palavras do coração, trabalham junto com o pensamento imaginativo e meditativo, qual chamamos de Kavaná. Uma coisa tem a ver com a outra. Não existe dissociação entre pensamento, fala e ação. Ok? E um nível de ação, que é esse traço à esquerda, que é separado, diferentemente do traço à direita, que é unido ao teto da letra, por assim dizer. Então, temos 2 níveis de pensamento, imaginativo e meditativo, 2 níveis de fala, que é a mirá, as palavras do coração e as palavras dos lábios. A fala, ok? Subdivide-se em 2 tipos. Subdivide-se em 2 tipos. Palavras do coração e palavras dos lábios. E um nível de ação. Por que a ação tem apenas um nível? Porque quando se trata da ação, você faz algo ou não faz. Não tem meio termo. Uma vez que você pensou, você começou a se demorar em um determinado pensamento, seja ele bom ou ruim, você passa para o nível da fala, ok? Pode ser as palavras do coração do nível de Kedushá ou
do nível Ra, do mal, e assim também as palavras dos lábios, que é quando já parte do coração para os lábios. Se as palavras do coração forem de santidade, os lábios vão funcionar como um carro para as palavras do coração. Se elas são boas, os lábios serão carros para essas palavras boas. Se as palavras do coração forem ruins, Ras Shalom, os lábios da pessoa funcionam como carros Merkavot Ra, carros do mal. E o nível de ação, uma vez que a pessoa já foi tomada pelo pensamento, chegou ao nível da palavra, do coração ou dos lábios, é impossível que a palavra ou que a ação não acompanhe. Então a ação já é uma consequência desses outros mecanismos anteriores. Por que a ação tem apenas um nível? Porque quando se trata da ação, ou você faz algo ou não faz. Portanto, é o desenho do rei, a linha representando a ação. Portanto, é o desenho do rei, a linha representando a ação. O segmento vertical separado do rei é metade de uma linha. É metade de uma linha separada. Ok? É isso que está sendo explicado aqui. 5 também significa os 5 níveis de alma. O Nefesh, o Ruach, Neshama, Chayá e Yehidá. Ou seja, não existe 5 almas. Existe uma alma que subdivide-se em Nefesh, são subníveis da alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayá e Yehidá. A quinta chamada de Yehidá significa união, do termo Yehud, união. As pessoas normalmente se referem a este nível da alma como Pintel Id. Pintel Id. Centelha divina que todo ser humano possui. Todo ser humano possui. O Pintel Id é a centelha que jamais pode se contaminar ou extinguir. A centelha que une todo ser humano com o seu Criador. O Pintel Id é também a força propulsora por trás da Messirut Nefesh, o alto sacrifício. Eu digo que todo ser humano possui esses subníveis, que são 5, e o valor da letra Re, o valor é 5. Então está implícito nesse valor gemátrico esses subníveis da alma. Eu digo sim porque quem assistiu e quem não assistiu, eu deixo aqui a sugestão para que assista. O Menino de Pijama. Quem se lembra lá que o menino dava comida, aquele Shlomo, né? O meninozinho que ficava no cercado e ele dava comida. Enfim, moral da história, sabe o que aconteceu? O filho do alemão, que era o responsável ali pelaquele crematório, aquela região ali de horrores, ele perguntava ao pai, ele ficava muito... Era um menino justo, apesar de uma criança, mas ele mostra o seu Pintel Id, o filho do alemão, não era circuncisado, não era judeu, enfim. Moral da história, a alma fala mais alta, né? Ele fez o quê? Ele cavou um buraco abaixo da cerca que era elétrica, correndo o risco de morrer várias vezes, vestia o pijama para ir ficar junto com os judeus lá dentro. Como pode? O Goi, né? O Goi. E aquilo não foi uma história de Hollywood. Ali é fatos reais. Eu só gosto de assistir filmes baseados em fatos reais. Ali é uma história real, foi uma história real.
Outra coisa também, eu sugiro, quem não assistiu, assista A Vida é Bela. Quando a Maria, né, a esposa do protagonista principal, ela vai, entra num caminhão dos nazistas e vai levada presa. Ela faz essa escolha de ir presa porque o esposo dela estava preso. O esposo dela era judeu, um grande homem. E também Catrimbu, o pai de Catrimbu na Holanda também entra num caminhão nazista e não tem mais, não se sabe mais o paradeiro dele. Eu sugiro também que assistam esses filmes, certo? Catrimbu da Holanda, uma cristã, e também O Menino de Pijama e A Vida é Bela. E vocês vão ver ali que o autossacrifício não é só uma questão do judeu, certo? Então, vamos ver, vamos analisar isso aqui, assistam um filme e vocês podem se certificarem do que eu estou falando. Então, o Pinteleide é também a força propulsora por trás da Messiruta Nefesh, autossacrifício. Este conceito de autossacrifício torna-se possível para o homem dar sua vida a Hashem, embora jamais tenha praticado ou se sentido conscientemente conectado à lei ou ao costumes judaicos. Um judeu que violou o Shabat, ou comeu algo não kosher, que jamais teve uma mezuzá na porta ou dado um centavo para a caridade, é também o judeu que, quando enfrenta o ultimato de seu Deus ou sua vida, está disposto a dar a vida por Hashem. Essa revelação é surpreendente. Como é possível que este judeu não observante, de repente, esteja disposto a dar sua vida por Hashem? Messirut Nefesh, que é o autossacrifício, faz sentido para alguém como Avraham. Agora aqui, ó, Avraham era judeu? Não era judeu. Avraham era uma árvore onde estava o povo judeu. Mas Avraham mesmo não era judeu. Como pode se ele fosse judeu, né? Como pode, né, ele ter feito Messirut Nefesh? Né? Como pode? Ele não era judeu. Então isso aqui está implícito que é todo ser humano que ama o Criador de verdade. Ele tem essa capacidade. Por quê? Por que o Benoá faz o Shema Israel? O que é que está lá? Que você vai dar todo o seu bolso, que tiver no seu bolso, que você vai dar, né, tudo a Hashem, inclusive a sua vida. Você diz isso no Shema. E você, como Benoá, faz Shema e você diz isso. Então, está implícito que não é só o judeu que tem essa capacidade de Messirut Nefesh. Ou Rabi Akiva era filho de convertidos. Nesse caso, ele foi penteado com pentes de ferro, né? Conhece o relato, o sabe. Que estudaram o Torá durante a vida inteira. Então, nesses casos, ninguém estranharia, mas um judeu afastado, né? Aí dizia, puxa, como pode? Ele estava afastado e chegou a fazer Messirut Nefesh. Tem sim, o judeu tem essa capacidade. É verdade. Porém, a pessoa que jamais abriu um livro judaico e não sabe que o hebraico é lido da direita para a esquerda, como pode? Alguém que nunca abriu um livro hebraico, que não sabe que ele é lido da direita para a esquerda, fazer Messirut Nefesh? A resposta é o Pintel e Id. Esta conexão fundamental com o Criador é intrínseca ao seu ser e jamais pode ser cortada. Quando se trata de uma mitzvah, um mandamento, como manter-se caché conforme a Halachá, a lei judaica,
O judeu não observante diz a si mesmo: se eu não comer kasher, qual o problema? Deus é espiritual. Por que ele deveria se importar com aquilo que como? Desde que eu seja bom, se como carne de porco, certamente isso não prejudica meu relacionamento com Deus. Ou talvez ele diga: e daí? Se não vou à sinagoga no Shabat e, em vez disso, corto grama do jardim. O sermão do rabino é entediante mesmo? É claro que isso não está cortando o meu relacionamento com Deus. Ele me perdoará. Ele vai entender. Porém, quando se trata de abrir mão de sua religião, este mesmo judeu reconhece que não há espaço para ambivalência. Meio termo. Não há espaço. Quando se trata da religião dele, não tem espaço para ambivalência. Meio termo. Obviamente, Deus não me perdoará por abandonar minha fé. Eu estaria declarando claramente que não o amo ou acredito nele. Se for este o caso, estou disposto a dar minha vida para não desistir de meu Criador. Este é o âmago essencial da Techuvá, do retorno para o Eterno. O motivo para termos um despertar para o retorno é por causa do nível de Yehidá da alma. Esta centelha da alma acende o restante do nosso ser, impulsionando o seu retorno a Hashem, ao Criador. O número 5 também representa redenção. No Seder de Pesach, há um quinto copo de vinho, chamado o copo de Elial. O profeta Elial, o precursor da redenção, nos dirá para fazer techuvá, pois o Mashiach estará entre o povo judeu. Esta promessa é também representada pela expressão na Torá: eu te levarei para a terra de Israel. O Rambam nos diz que, quando todo o povo judeu fizer techuvá, seremos imediatamente redimidos. Significado: a palavra re tem 3 significados. O primeiro é aqui está. A palavra re, ou a letra re, a letra que é escrita, o nome da letra é escrita assim, re, tem 3 significados. O primeiro é aqui está. Como no versículo. Aqui está semente para você. Rei Lachem Zerá. O seguinte é ser perturbado. O seguinte significado é ser perturbado. Como está escrito em Daniel: eu, Daniel, fui perturbado. Nihi eti. E o terceiro é contemple. Como em contemple, este é o nosso Criador. Rine Eloqueno. Então são 3
os significados da palavra re, que é o nome da letra, que se refere a contemplar uma revelação. Essas três definições convergem, se unem. Quando nascemos e chegamos a este mundo, o Criador nos dá das sementes o potencial de ser produtivos e fazer o bem em nossa vida. Muitas vezes, porém, ficamos perturbados e confusos, perdendo de vista os nossos objetivos. Eventualmente, porém, todo ser humano virá a fazer techuvá e reconhecerá seu Criador. Ele não contemplará a revelação, ele então contemplará a revelação do Criador. Ao elevar o próprio pensamento e fala, e traduzindo-os em ação, a pessoa revela a Yehidá. O quinto nível, a centelha de Mashiach dentro de sua alma, e isso nos levará à suprema redenção. Se isso não for explicado, vai se pensar que as pessoas das nações não têm esses outros níveis. É um absurdo, né? Então aqui eu coloco aqui ser humano, certo? Porque os níveis de Hayá e Yehidá só serão experienciados com a redenção, com a Geulá. E mais ainda em Olam Abá, no mundo vindouro. E no mundo vindouro não vai haver divisão. Não pode haver divisão no mundo vindouro. Não pode haver judeu e Benoach no mundo vindouro. Todos serão filhos do Criador, sem divisão entre esse é Benoa, esse é Yehudi. Não vai haver isso no mundo vindouro. Então, todo ser humano tem sim sua aura. E o que chamamos de aura é uma força, uma luz sagrada que não pode entrar no corpo, porque ela é para o mundo vindouro. É para o mundo vindouro. Então, mas por a pessoa não ser judeu, não quer dizer que ela não tenha aura. Ela tem a sua aura, ela tem sua Yehidá, sim, tem sua Hayá. Certo? O que acontece é que algumas pessoas não chegaram a conhecer o Eterno, e então não têm essa experiência, certo, com o Criador, para aproximar essa aura, ok? Aproximar essa aura de si. Porque são níveis muito elevados, requer muito estudo, muito esforço para aproximar, mas que todo ser humano tem sim sua aura respeitosa, ok? São essas as palavras que deixo aqui para a nossa meditação, e quem quiser assistir, assista, eu peço, o filme A Vida é Bela, vai mostrar lá Maria, ela não era judia, teve um filho com um judeu, embora seja uma proibição, né, haja uma proibição, né, que Hasve Shalom e socorra, mas acontece, e tiveram um filho, e ela seguiu o caminho de também que o esposo foi, ela seguiu o caminho também. O menino de pijama, criança filha de um alemão, também escolhe o caminho que o povo judeu queria, ou que o povo judeu ia, que era o caminho, ali naquele caso, estavam no campo de concentração e, enfim, aquela criança, ela foi levada para um destino mesmo que aquele pessoal tinha sido levado. O pai tentou correr, vocês vão ver lá, para salvar o filho, o alemão, mas foi tarde demais, a criança já tinha sido morta pelos soldados. Então, e também a Catherine Bull, na Holanda, o pai dela escolhe subir no caminhão nazista e foi levado, e nunca mais soube-se do paradeiro dele. Então eu deixo aqui essa sugestão, e peço que você não está inscrito ainda no canal, que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos, e faça seu comentário e compartilhe.
Shalom, shalom para todos.